O ministrar da regência na congregação evoluiu e adaptou com as tendências e necessidades da orquestra, ocorrendo assim uma complementação dos gestos para se amoldar aos tópicos e regulamentos de orquestra, dentre os quais limite de intensidade sonora, execução sacra com expressividade, andamento correspondente à letra dos hinos, entre outros aspectos. Também, outro fator que influenciou nesta adaptação da regência orquestral para a regência dos ensaios foi o conhecimento dos músicos que participam do ensaio, uns formados em música, outros não oficializados ainda, uns ilustres e antigos, outros iniciando os primeiros meses, havendo com isso uma variação no domínio da música, além da brilhante presença da irmandade no canto, no entanto, sem conhecimento teórico. Com isso, é fundamental destacarmos com muita clareza e transparência os gestos da regência, que expressa o sentimento, a execução, a articulação e a apropriada transcrição do hino. Os gestos de regência, de forma quase geral, possuem a mesma classificação que destacamos como ligado, destacado, subdividido, isolado e o staccato. Este gesto descreve um movimento ininterrupto e sem apoio sobre os tempos. É empregado, em geral, nos andamentos modernos, sem ângulos agudos nas passagens dos tempos do compasso. Em referência à congregação, é de grande utilidade no ministrar dos hinos com profunda expressividade, com sentimento de reverência, de submissão e de humildade. É de bom aproveito utilizar este gesto ligado para transmitir aos músicos suavidade, leveza, expressão de sentimento, buscando da orquestra uma intensidade agradável, uma articulação sem ataque nas notas, sendo uma execução branda, doce, afável aos ouvintes. Os gestos devem representar reverência, adoração, obediência, sujeição, mansidão.
exemplificado este gesto através do movimento do metrônomo, cujo pêndulo oscila acentuando cada tempo, mas perfazendo um trajeto sem repouso sobre cada marcação. É um movimento ligado, mas não contínuo, pois acentua ligeiramente cada tempo que marca. Cabe ministrar este gesto nos hinos de expressão solene e de exaltação a Deus, de salvação da alma, transmitindo aos músicos uma expressão sentimental, viva e afetuosa, articulando com pequena acentuação. A ligeira pulsação nos tempos, sem repouso, somente é necessária para evitar equívocos e imprecisões na contagem do compasso, tendo sempre o cuidado para não deturpar, tornando a expressão de marcha. Os gestos devem incorporar um caráter cerimonioso e formal. Acentuado e leve, conservando a mesma duração entre os tempos do compasso, o destacado difere do anterior pelos acentos mais fortes e pelo repouso ligeiro em cada tempo que toca. Há uma pequena interrupção após cada acento, resultando em marcações intermitentes. É conveniente o uso desta espécie de gesto nos hinos majestosos e com júbilo, para reforçar o vultoso sentimento, a estimável jovialidade que o hino transcreve. Hinos com andamento caracterizado entre o alegreto, alegro, vivace, torna a regência mais intensa. Não obstante, sempre é necessário vigiar para não tomar um caráter marcial na execução do hino, controlando sempre a intensidade da massa orquestral. Os gestos devem demonstrar marcação sublime, inspirar respeito, ao mesmo tempo contentamento e exaltação. Nada mais é do que fracionar cada tempo do compasso em 2 ou 3 partes, empregando-se nas ligações dos tempos e das partes deste. Este gesto subdividido pode-se aplicar tanto o ligado quanto o destacado. Muito útil na congregação para ministrar hinos complexos com pontuação, com ligaduras, com figuras de grandes valores, buscando transmitir contagem de tempo e andamento cadenciado, evitando assim os embaraços, desencontros, principalmente
nos hinos compostos. Contudo, existe a liberdade de escolher como alternativa de regência o gesto subdividido para todo início de hino, não importando se o hino é simples ou composto, se na ocasião o hino está catalogado como difícil, complexo ou no executar ocorre erro. É aceitável para tornar mais esclarecido uma subdivisão dos tempos do compasso. Aplica o isolado, assinalando-se destaque melódico ou valores positivos de uma série intercalada de pausas, são gestos que não têm sequência como os precedentes. O isolado pode ser usado no ministrar da regência com os dois braços interpretando independentemente cada melodia do hino. Assim, é possível transmitir o comando da primeira voz do hino com um braço, sustentando a pulsação metronômica do compasso, e com o outro braço gesticular ritmicamente a passagem melódica da segunda, terceira ou quarta voz do hino. Muito usado para hinos de inúmeras passagens e contraponto, transmitindo assim segurança e confiança no executar das passagens pela orquestra. Similar a esta gesticulação é a regência de acompanhamento rítmico ou regência rítmica, pouco adotada, porém, um meio pelo qual o regente na congregação consegue transmitir com grande facilidade um trecho complexo de difícil compreensão. Ao ministrar a batida do ritmo, demonstrará a divisão, acentuação, andamento e transparentemente os detalhes da transcrição rítmica. Gesto indicado para os valores de curta duração, isolados ou em série,
quando subordinados ao sinal de staccato, ou também empregado para os efeitos de pizzicato. O uso deste gesto é em extrema necessidade, sendo apenas tão somente usado para dirimir equívocos da pulsação rítmica e desencontros das vozes do hino. A conscientização musical é muito importante. Por isso, ser de grande valia o emprego do staccato como forma de realçar, destacar, enfatizar a base e o fundamento teórico musical da orquestra, seja através da interiorização métrica, nas pulsações acentuadas dos tempos, como também pode ser através da interiorização melódica do hino, como também através da interiorização rítmica nas variações dos valores. Cinética musical ou movimento, também chamada de agógica ou agoge, é a parte da música que estuda a velocidade ou andamento com que uma peça musical ou um hino deve ser executado. O encarregado, ao ministrar a regência, deve ter o cuidado e o capricho de conduzir os hinos de acordo com o mínimo e o máximo de andamento estipulado no inário. Para isso, é necessário o uso do metrônomo para auxiliar e alcançar a exatidão do andamento no executar dos hinos.
Outro ponto importantíssimo é o domínio do volume da massa orquestral. Nos ensaios, deve ser considerado como assunto em pauta a relação da quantidade de músicos vezes o tamanho da igreja. Dependendo do tamanho da orquestra, deve ter o cuidado de não infringir os ensinamentos, emitindo uma quantidade sonora adequada ao tamanho da igreja, correspondente à irmandade presente. Estamos respaldados pela maior lei do país, que nos dá a liberdade do culto litúrgico, a Constituição Federal. Entretanto, estamos também sujeitos à lei do silêncio, devendo assim, como povo zeloso e de boas obras, louvarmos ao Senhor com prudência e sabedoria. No ministrar dos hinos, o maestro deve vigiar, atentar e precaver o volume excessivo de som, para não gerar vícios e nem costumes na emissão exagerada de som. Assim, de forma simples e clara, transmitir através do braço esquerdo, retraindo-o, o caráter do hino sacro, a suavidade litúrgica dos cânticos da congregação. O ensaio musical é comparado a uma reunião administrativa sobre assuntos musicais. Através deste fundamento, os ensaios locais são pautados sobre os acontecimentos dos cultos da localidade. Todo ensaio deve ter pauta de assuntos dos hinos. Incumbe ao encarregado se preparar para o ensaio, elaborar a pauta do ensaio, os assuntos, os pontos de debate, as necessidades de aprimoramentos. Assim, todo e qualquer erro, equívoco, desencontro, embaraços, alterações e vícios relacionados à orquestra, ao canto e aos hinos deve ser tratado nos ensaios. Para um melhor aproveitamento, o encarregado deve selecionar, além dos hinos a serem corrigidos no ensaio, outros hinos correlacionados com o mesmo conteúdo de correção, com a finalidade de conscientizar a orquestra sobre aquela espécie de erro. Enfim, o ensaio musical é uma reunião administrativa com o objetivo de abordar assuntos musicais, aperfeiçoando o louvor da igreja para a honra e glória do nome santo do Senhor. Nos ensaios,
devemos estar em profunda comunhão durante a regência, deixando o Espírito Santo nos reger e reger a orquestra, porque é na comunhão que o Senhor nos guia e opera na igreja. É neste nível em que se diferenciam os encarregados de orquestra dos maestros profissionais, pois, junto com a espiritualidade e humildade, é importante saber transmitir aos músicos a concepção e sentimento musical do hino. Reflexão. Refletindo que a orquestra foi colocada na igreja para auxiliar o canto, os músicos devem sustentar a melodia do hino dentro dos limites de intensidade para o suporte do canto. Entretanto, a irmandade deve ser admoestada a cantar de maneira tal que escute a orquestra, na qual está auxiliando o canto dos hinos. Os músicos, ao entoar seus instrumentos, sempre devem emitir um som agradável com o fim de louvar a Deus, auxiliando o canto nas congregações. Essa relação da orquestra e irmandade é comparável ao guia e ao cego. A orquestra é o guia, conhece a música, enxerga o caminho. A irmandade é o cego, não possui conhecimento musical, não possui visão. Assim, em relação ao cego e o guia, os dois caminham juntos. O cego só caminha ou interrompe a caminhada sob o comando do guia. Nunca se move na frente do guia, nem muito menos se distancia do guia como se não precisasse ouvir os seus comandos. Concluímos que, diante disto, o canto deve cantar de maneira tal que escute os músicos, pois os músicos são como guia e dará o comando de início de frase, andamento, entoação das vozes, prolongação de sílaba, corte de som e outros mais. Enfim, há uma interdependência entre a orquestra e o canto. A orquestra não deve ultrapassar o limite sonoro padrão, e o canto deve permitir que seja auxiliado. Tornamos a repetir: cante de maneira tal que ouça o auxílio, o amparo, a assistência da orquestra, pelos quais fundamentos foi instituída.